Vamos para Brasília, então, conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, qual que é o saldo aí dessa confusão toda, que teve discussão sobre machismo, teve discussão sobre prevaricação? Conta pra gente. Olha, em primeiro lugar, essa CPI é um palco político que está se estendendo, né? Era para ser apresentado nesta semana, hoje, o relatório final da CPI, ficou para o mês que vem, e as últimas informações que eu tenho lá de integrantes da CPI é de que já existe uma decisão de não ter mais prazo para ser concluída esta comissão parlamentar de inquérito. O prazo legal vai até novembro, e a frase é do vice-presidente Randolfo Rodrigues. Enquanto houver bambu, haverá flechas, ou seja, esse é o objetivo, atingir o presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, será mais uma vez ouvido no plenário da CPI, e a tentativa é de atingir ali os mais próximos e familiares do presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse episódio de ontem, havia na CPI uma armação para moer o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ele foi chamado de moleque descarado, que em linguagem de baiano significa uma agressão muito forte mesmo, né? De garoto mimado e de prevaricador. Antes mesmo dele ir para a CPI, os integrantes lá do G7 já falavam lá, eu ouvi. E aí, o prevaricador já chegou? É uma referência à prevaricação, que é o ato de ofício de servidor público em não cumprir ou cumprir com intenções pessoais uma função pública. A acusação é de que ele teria conhecimento de irregularidades no Ministério e não demitiu e nem mandou investigar. E aí o ministro Wagner Rosário entendeu perfeitamente o que acontecia no plenário e partiu para a briga. Ele não aceitou ser moído no plenário da CPI e reagiu um pouco abaixo do tom que vinha dos senadores lá do plenário da CPI. Sobre essa história de machismo ou não machismo, o que diriam os senhores senadores sobre as agressões gratuitas que aconteceram com a depoente Mayra Pinheiro, que moeram ela no plenário da CPI, e com a médica Nise Yamaguchi. Quer dizer, as duas foram moídas, não reagiram à altura, não foi machismo. Wagner Rosário não aceitou ser triturado no plenário da CPI. Daí, esta reação forte. Na CPI, não. Muito bem, Zé, nós já estamos discutindo aqui, os dois já começaram a falar no meio do seu comentário, né? Mas eu quero saber da Paulinha e da Zoe, que são mulheres aqui na bancada, justamente sobre essa polêmica que surgiu e que está, enfim, no Twitter, nas redes sociais, de que se essa fala do Wagner Rosário foi ou não foi machista. Eu não achei machista uma fala dessa. Não achei machista pelo fato do contexto todo. Estava tendo uma gritaria, uma puta de uma confusão, as agressões, as acusações e tal. Mas a coisa de você dizer, e eu quero ouvir da Paulinha, você está descontrolada. Isso é um exercício de machismo na sua avaliação? Olha, essa questão do descontrolada, histérica, é alguma coisa que é muito usada para infligir mulheres aqui. Eu lembro até da Zoe, num dos primeiros programas, que ela estava disputando aqui para conversar. A gente sabe que tem gritaria, e aí você vê a repercussão, tanto para uma mulher de direita ou de esquerda, que pega exatamente por esse ponto, né? E nem sempre é assim para os homens. Pensa se seria exatamente essa palavra. Eu acho que é pela palavra escolhida. É óbvio que você está ali no momento de embate, ela mesma falou várias coisas sobre ele, mas eu acho que é pela palavra escolhida para estabelecer a crítica. Mas assim, esse é o movimento feminista e tal, fala de igualdade, fala muito de igualdade, de tratar o homem e a mulher como iguais, certo? Quando a mulher é tratada igual, né? Aí não gostam, começa o mimimi, começa o vitimismo, e foi o que aconteceu ontem. Começaram a acusar o ministro de machismo, porque chamou de histérica, de descontrolada a Tebet. Só que assim, gente, pelo amor de Deus, tentaram de tudo para descontrolar o cara. Ele é um ser humano, não tem sangue de barata. E reagiu aos ataques. E pelo simples fato de reagir aos ataques,
foi chamado de machista e começou a se vitimizar só por ser mulher e também por se aproveitar do cargo que ocupa, né, como senadora, que acha que pode desrespeitar os outros e sair ilesa disso. Eu realmente não vi machismo. Você viu machismo, Joel, nisso? É um tipo de acusação ou de xingamento que é mais usado com mulheres, sim. O homem se xinga de outras coisas, a mulher de descontrolada, histérica, desequilibrada, enfim, qual seja aí o xingamento ou a desqualificação usada na hora. Ela estava gritando, né? Tava descontrolada mesmo. Mas esse é o problema da sociedade atual, chamou os homens de descontrolados também? Essa é a pergunta. Agora, você já me chamou. Agora, já te chamei. Então, e já chamei mulheres. De coisas piores ontem. Chamaram o ministro foi chamado de coisas muito piores. Eu já chamei o Adriles de histérico e já chamei outros. Controle-se, Zoe. E já chamei homens de histéricos também. E mulheres de histéricas também. Mas é claro que tem um peso maior quando é usado na mulher. Agora, eu acho que centrar todo o debate do que aconteceu na CPI nesse uso de um xingamento, quer dizer, é algo que a sociedade tem que melhorar, a sociedade tem que evoluir. Virou polêmica, né? E faz parte dos homens terem essa consciência e tentarem, olha, não vou xingar a mulher de histérica aqui no meio da discussão, de descontrolada, tentar... E se ela tiver histérica e descontrolada? Não, mas também o fato de ler novamente, como se ela não tivesse lido... Gente, mas isso é pra homem e mulher. Deixa eu fazer a pergunta contrária. E se ele realmente tiver uma disposição maior de chamar mulheres de descontroladas ou histéricas? Isso existe na sociedade, Adri. Você acabou de dar um EC, eu te dei outro EC, foi só isso. E se você falou, e se ela tivesse? Exato. Então, é uma coisa assim a se pensar agora. Para mim, sinceramente, não é a grande pauta neste momento. Eu acho que vamos evoluir como sociedade, vamos notar quando é feito, a pessoa se policia. Achei bom que o ministro pediu desculpas ali, agora bola para frente também. Não é porque ele falou isso que ele agora é o grande carrasco das mulheres do mundo. E assim, pediram desculpa para ele por ter chamado de mimado, moleque, porque eu acho uma falta de respeito convidarem ele a ir, aceitar o convite e ainda chamarem de moleque, mimado, prevaricador, não sei o quê. Olha, estavam se xingando mutuamente ali, todo mundo. Agora tem alguns xingamentos. Não, mas estavam xingando ele antes de de começar a CPI. Tem alguns no plenário já estavam xingando ele. Tem alguns xingamentos que, por carregarem uma carga de preconceito, de uma coisa histórica, de uma situação social, acabam pesando mais. Uma coisa, o nosso querido Joel tem razão. Não deve ser o foco principal de uma CPI, uma troca de ofensas, nem essa carteirada ridícula feminista de chamar alguém de descontrolada ou chamar o ministro de menino mimado, prevaricador. Não é pauta, porque a CPI não tem pauta. A CPI não tem substância. A CPI não tem nada. A CPI só quer demonizar o presidente Bolsonaro, tentando derrubá-lo de qualquer forma e colocando nele a culpa de todas as mortes do Covid, quando a gente tem os maiores números de vacinação, um dos maiores números de vacinação do mundo, e eventualmente não tem rigorosamente nada a ser apurado. O ministro estava ali para falar de um caso de corrupção em que não houve dinheiro. E aí, o que faz? Não só a mídia, como a CPI. Coloca lá, ministro ofende senadora. É o nome da pauta, é o nome da matéria. Quando ele foi chamado, para lembrar, de prevaricador, de menino mimado, de engavetador, ele simplesmente reagiu à altura. Ela, eventualmente, alterou o tom de voz, ficou histérica, como um homem pode ficar histérico, como uma mulher pode ficar histérica, e ele redarguiu da mesma forma. Se as mulheres realmente querem ir para o embate político, elas têm que segurar o tranco. Assim como os homens. Os homens são chamados de canalhas, corruptos, prevaricadores. Bolsonaro é chamado de assassino, nazista, ditador. Eventualmente, qual que é o grau? Ficar medindo qual o grau de ofensa, qual o grau de preconceito que existe. Às vezes, um preconceito é um conceito. Às vezes, eu estou descontrolado. Às vezes, eu falo alto. Eventualmente, a ministra estava descontrolada, histérica e falando alto. Aí, no embate, você fala mais alto. Ou seja, essa discussão é patética, é cortina de fumaça para simplesmente encobrir uma CPI que não tem outra pauta senão derrubar o presidente. E olha, pautas tem, né, Adriles? Pautas tem. Nós vamos entrar nessa questão da pauta, mas essa coisa da discussão na sociedade sobre machismo ou não, sempre tem que ser levado em consideração a situação em que se estava, né? Porque quando você pega uma frase e avalia apenas a frase fora de um contexto que estava acontecendo, por exemplo, o Wagner Rosário foi chamado de moleque. É isso que eu estou falando. Peraí, gente. Então o cara vai ser chamado de moleque. Só falar uma coisa. Eu acho que existe uma coisa chamada troca de desaforos das pessoas. Né? Sim, eu acho que a sangue na veia ali. É difícil você... Numa briga, no embate... Na CPI, a gente percebeu já que de todas as partes, para perder as estribeiras é 1-2. O que eu acho uma pena, porque aí é para ter um diálogo mais sensato. Claro. Mas aí, eu não estou falando desse caso em especial,
social. Mas por que as pessoas fazem essa relação? Porque muitas vezes um homem, quando tem esse tipo de atitude, defendendo o que entende e até se exalta mais, dizem, que assertivo, ele foi forte na sua fala. E para a mulher é um pouco diferente, sim, gente. A mulher, quando se exalta, quando às vezes ela dá esse tom mais elevado para o discurso, as pessoas já puxam para esse lado, tá descontrolada, não sabe o que está falando, leia de novo aí porque você não entendeu, entendeu? Então, assim, tudo bem, nesse caso, vocês estão dizendo que tem provocações de ambos os lados. O contexto e é muito tudo claro. Errado, porque não é para ter, ali é para ser um questionamento de respostas para chegar a um objetivo. Mas esse tipo... Política não é bem assim, teoria, Adriles, em teoria, essa CPI não está lá para esclarecer fatos. Não é o mundo ideal esclarecer fatos? A CPI é uma CPI da fofoca. A questão é o âmbito político, ela não é uma mulher agressiva. Olha a discussão que a gente está tendo aqui. Olha a discussão que a gente está tendo aqui. Existe, eventualmente, um acaloramento maior, uma verbalização mais incisiva. Na política é a mesma coisa. Quando você está discutindo fatos, esses fatos têm a ver com honestidade e probidade pública, eventualmente alguém pode se sentir ofendido quando é chamado de prevaricador. Prevaricador é o quê? É o sujeito que é leniente em relação à corrupção. Por que prevaricador é menos ofensivo que descontrolado? Prevaricador é muito pior do que encerrar esse tema, porque aí eu quero entrar no fato da prevaricação. Uma vez aqui no Morning, semanas atrás, eu estava discutindo com a Bruna Torlai, ela estava me interrompendo, gritando, não sei o que. Eu falei, você está histérica, mas depois eu me arrependi disso. Porque, realmente, a gente usa muito mais com mulheres isso do que com homens. Então, acho que é algo a se evoluir na sociedade. Antigamente, sim, só um minuto. Gente, o Vini está pedindo a palavra, só vou pedir para vocês não falarem para a gente poder ouvir o áudio dele intacto. Vai lá, Vini. Não, rapidamente, Paulo, eu concordo em partes aí com a leitura que todos vocês fizeram, e principalmente pelo que a Paulinha falou, né, de que a CPI deveria ser ali um debate mais sensato, mais lúcido, né, de mais alto nível, mas acho que isso não ocorre muito por conta da condução mesmo da CPI, né? O presidente Omar Aziz e também o relator, né, o Renan Calheiros, desde o início, apesar da CPI levantar questões importantes, questões de gravidade, mas eles tratam a coisa um pouco com um certo tom de provocação também, de deboche, às vezes de leniência com algumas coisas que são faladas ali por alguns depoentes. Então, acho que todo esse clima, todo esse ambiente, né, essa troca de acusações que já começa até antes, né, na rede social, acaba levando a essas ofensas e a esse debate um pouco mais acalorado que a gente viu ontem. Uma pena, porque a Simone Tebet, como você bem disse também, Paulo, ela é uma senadora calma até, e ela faz um trabalho importante ali, porque eu acho que ela não fica perdendo tempo usando a CPI como palanque, como muitos senadores ali fazem também, e ela vai nas questões objetivas, né? Ela tenta mostrar ali quais são as irregularidades e questionar os depoentes sobre essas irregularidades. Ela alterou um pouco o tom de voz dela ontem, a partir do momento que o ministro tentou falar ali para ela como que ela deveria fazer o trabalho dela, né? Aí ela subiu um pouco o tom de voz e aí o ministro chama ela de descontrolada, vem acusações de ofensas ao ministro também. Então, é um pouco do que você disse também, um pouco do contexto que acaba levando esse tipo de situação. Perfeito, Vini. Mas sempre bom reiterar o que a gente puder evitar nessa situação, tanto de uma acusação de um lado, uma gritaria do outro, como se a gente não fizesse aqui no Morning Show. É isso que eu tô pensando aqui. Não, aqui a gente é muito correto. Civilizado. Aqui nunca ninguém ficou descontrolado, nem histérico, nem gritando. Não, a gente toma Rivotril antes de vir, né, pra cá. Jamais. Vocês jamais verão. Clube inglês. Zé, vamos entrar nessa coisa mesmo do objeto, aqui, puxando aqui uma fala do Adriles, dessa questão do que está sendo investigado, do que está sendo mesmo discutido dentro da CPI da Covid-19. E um dos pontos que foi colocado é justamente uma possível prevaricação aí do ministro Wagner Rosário, que é o chefe da Controladoria Geral da União. E o ponto que está sendo debatido é sobre aquele funcionário Roberto Dias, né, que teve um envolvimento, teve uma aproximação ali com os donos da Precisa Medicamentos, aí teve toda aquela história, enfim, mas... Em resumo da ópera por que o governo não afastou esse funcionário? Essa é uma boa discussão da gente fazer. Pois é, a CPI indicou que o Roberto Dias estava envolvido num possível pedido de propina de uma compra de vacinas que acabou não acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a compra de vacinas, né, da indiana Covaxin,
um negócio de 1 bilhão e 600 milhões de reais, né? Aquela famosa, cada dose, $1, né? E ali é o seguinte, um depoimento na própria CPI indicou que a Controladoria Geral da União saberia ou teria conhecimento de que houve a proposta de suborno e que o Roberto Dias estaria envolvido, né? E aí os senadores decidiram trazer o ministro Wagner Rosário exatamente depois desse depoimento, para dizer que ele prevaricou. Isso é um terminho esquisito, né? Prevaricou, pode ter uma conotação meio esquisita, mas significa o servidor público fazer ou deixar de fazer algo em virtude de interesses pessoais ou de terceiros, né? E aí eles cobram exatamente do ministro esse posicionamento. A Controladoria Geral da União foi criada lá atrás com Valdir Pires para ser uma espécie de gestor geral da honestidade do governo, no sentido de máquina pública. Então, a Controladoria, ela cuida de todo o dinheiro que é enviado aos estados, aos municípios e também aos servidores, inclusive de primeiro escalão. A Controladoria vê exatamente isso. Daí essa ideia de que a Controladoria é um ministério, né, uma pasta ministerial, seria diferente das outras, que não ficaria totalmente subordinada ao presidente da República, mas sim manteria ali como uma gota de água no óleo, uma espécie de independência do governo, mas isso formalmente não existe. E é isso que cobram os integrantes da CPI do ministro Wagner Rosário. O ministro Wagner Rosário é amigo pessoal do presidente, ele fez a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, era coronel, saiu, ele prestou o concurso e é um funcionário de carreira da Controladoria Geral da União, né? E o primeiro que chega ao topo sendo funcionário de carreira. Então, talvez por isso é que ele defendeu com tanta força ali a sua ação no Ministério, na Controladoria. Perfeito.